Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Política, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, vinculado à Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Voz de Viviane da Silva Silveira. Título, capítulo 1, Docência Universitária, pontuações transversais sobre o ensinar e aprender. Texto publicado inicialmente sob o título Transversalidade e Docência Universitária, por uma recorrência dialética do ensinar-aprender, na revista do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, volume 33, número 3, página 457 a 468, setembro a dezembro de 2008, e reelaborado em forma de capítulo para este livro. Lima, Paulo Gomes, Organização, Docência e Formação Universitária no Brasil, Desafios e Encaminhamentos, primeira edição, Dourados, Mato Grosso do Sul, editora da Universidade Federal da Grande Dourados, 2016, escrito por professor Dr. Paulo Gomes Lima. Introdução. Dentre as várias definições de universidade, Vanderlei, 1991, página 11, destaca uma que particularmente nos parece bem fundamentada em sentido epistemológico, a saber, um lugar privilegiado que oferece oportunidades muito mais abrangentes e não somente um local que proporciona mero conhecimento científico ou sobre uma cultura universal que cria ou preconiza saberes, devendo, consequentemente, buscar uma identidade própria e uma adequação à realidade nacional de um povo. Nesse caso, a definição de universidade está intimamente relacionada à sua missão, gerar conhecimentos comprometidos com a totalidade, com a verdade, a transformação e a superação de paradigmas limítrofes, bem como com a construção de referenciais que proporcionem a abertura para a consecução de novos conhecimentos, por meio dos quais o homem e a ciência possam ser objetos de revisitação permanente. A esse respeito, Belloni, 1992, página 74, enfatiza que a universidade tem a seu cargo a função de gerar saber comprometido com a ruptura e a inovação, e nesse sentido, sua característica dominante é a busca do conhecimento, do inédito, por consequência, a criação de algumas das condições para a transformação, cuja ocorrência depende de condições estruturais da sociedade como um todo. Desprende-se daí que no período histórico em que vivemos, a problematização acerca da docência no espaço universitário e sua respectiva formação continuada deve se constituir enquanto objetos de constante atualização e recorrência, reivindicando a coerência propriamente científica da universidade como local privilegiado do conhecimento dialético e da consistência entre o arcabouço discursivo e as intervenções nas práticas pedagógicas. As diretrizes da docência universitária no Brasil reiteram essa necessidade por meio dos objetivos da educação superior, expostos no artigo 43 da Lei número 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. LDB, Brasil, 1996. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade, inciso 1, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Inciso 2. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Inciso 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive.
Inciso 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Inciso 5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Inciso 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Inciso 7. Promover a extensão, a abertura à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Decorridos mais de 10 anos de promulgação dessa lei, a Universidade Brasileira, tomando a docência universitária como recorte, tem procurado cumprir essas diretrizes, trabalhando também na conscientização de muitos docentes sobre essa realidade. Entretanto, o alcance de reposicionamento sociopolítico dessa solicitação não se dá de forma abrangente, visto que os paradigmas hegemônicos historicamente situados sobre a concepção de cientificidade exercem expressões significativas sobre os fazeres docentes. Lima, 2003, inviabilizando um olhar mais plural sobre a missão e função da docência no ensino superior e sobre as possibilidades de sua transformação. Gorgen, em 1997, página 28, nos diz que na medida em que a nossa sociedade está se tornando a sociedade do conhecimento, faz-se urgente, mesmo que em face da polêmica de que o sentido da razão foi perdido ao longo da modernidade, reinventar uma ética social e coletiva que zele pela educação da razão em sentido mais abrangente, que não inclui apenas o teórico, a ciência, mas também o prático, as relações dos homens entre si e com a natureza. Certamente esse olhar traz elementos pontuais para a atualidade da discussão sobre as pistas necessárias que o professor universitário deve levar em consideração no desenvolvimento de seu trabalho. A seguir, identificamos em suas sessões algumas dessas pistas, como indicadores que possibilitarão encaminhamentos significativos e necessários à docência no ensino superior. A. Solicitações contemporâneas para a docência universitária. E B. Transversalidade de docência universitária. Espaço de dialogicidade. Solicitações contemporâneas para a docência universitária. Em trabalho anterior, Lima et al. 2000, identificamos a partir de Castro, 1997, algumas tendências para a Universidade do Futuro, segundo as discussões realizadas na reunião anual da World Future Society, que aconteceu em São Francisco, Estados Unidos, em julho de 1997, das quais destacamos alguns apontamentos que se vinculam intrinsecamente ao trabalho pedagógico do professor universitário, trazendo à luz a conscientização sobre as mudanças pelas quais a universidade deverá passar para se adaptar a uma nova sociedade mais ética, moderna e respeitosa. As mudanças necessárias para o atendimento das demandas sociais, devendo a universidade estar mais presente na vida da sociedade, aumentar a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação, dedicar-se a cursos de educação continuada e atuar em projetos que auxiliem e deem suporte às comunidades carentes. A necessidade de preparação da universidade para receber alunos mais velhos. A sólida formação básica sobre a qual se assentam as especializações. A celeridade na abertura de cursos que atendam às necessidades postas pelas profissões emergentes.
A necessidade de criação de universidades virtuais, utilizando a internet e outros equipamentos modernos para investir na educação à distância, o que hoje, século XXI, em maior ou menor grau, se materializa ainda em meio à polêmica. A abertura das universidades ao processo intenso de internacionalização da vida acadêmica. O dever da universidade de discutir e acompanhar a polarização crescente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A interação como elemento indispensável às nações, conformando espaços supranacionais, definindo um marco necessário aos planos de estudos, de pesquisa e de gestão comuns entre várias instituições. A necessidade de revisão das práticas universitárias de ensino e dos sistemas de informação utilizados a fim de modificar os planos de estudos para maximizar sua flexibilização e possibilitar o intercâmbio de estudantes entre instituições e a mobilidade entre disciplinas, tendo presente a necessidade da educação permanente. Observamos que muitos pontos dessa listagem já se materializam ou estão em fase de materialização na contemporaneidade. Por isso, a necessidade de situarmos a discussão sobre os conhecimentos necessários ao professor de ensino superior no mundo em constante transformação. Além de propormos uma revisitação e reorientação dos paradigmas que, vivenciados na sala de aula universitária, inviabilizam a transformação do pensamento do homem e, por consequência, impedem sua intervenção no processo histórico-social. Há que se considerar outras possibilidades no trabalho com a produção do conhecimento, e estas devem partir do despertar do educador para sua construção nesse tempo, deixando de lado um olhar romantizado e pautando-se na superação permanente do real, a partir de uma criticidade recorrente. Na medida em que o educador do ensino superior considera a apropriação dos saberes como uma totalidade social, ele não pode se distanciar das maneiras pelas quais a apreensão do objeto ou do processo da construção da aprendizagem ocorre. Dessa leitura implicará uma significação diferenciada sobre a motivação, as estratégias de intervenção pedagógica e o relacionamento professor-aluno-mundo. O modo que a intervenção pedagógica no ensino superior ocorre não pressupõe a adesão não reflexiva do professor ao perfil e à conceituação do profissional esperado, resultante dos anos de estudo na universidade. Ao contrário, ele favorece o posicionamento político e, com isso, a luta pela superação das desigualdades em suas múltiplas manifestações, bem como a busca pela unidade na diversidade, tomando a produção do conhecimento como parâmetro, e indo além, considerando o homem como ator social de sua própria construção. Nesse sentido, não estamos chovendo no molhado quando nos reportamos a uma educação transformadora. Estamos reiterando a necessidade de materializar a vida por meio da vida, por uma leitura possibilitadora de transformações sociais e pessoais de atores que se dispõem a estudar para aprender o conhecimento científico em todas as suas manifestações, indissociável dos contextos dos quais esses atores sociais são protagonistas históricos. Nesse sentido, a docência universitária deve primar pela superação do discurso pelo discurso, do distanciamento intra e extramuros da universidade, da unilateralidade teórica em detrimento da praxis educacional e de transformações sociais. Assim, a sua busca deve estar centrada na dialogicidade e na emancipação de sujeitos comprometidos consigo e com os demais por meio da conscientização sobre o papel das instituições e dos indivíduos como coletividade. De forma enfática, Freire, 1980, página 26, destaca: a conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica. A conscientização é, nesse sentido, um teste de realidade. Quanto mais conscientização, mais se desvela a realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo.
Por essa mesma razão, a conscientização não consiste em estar frente à realidade, assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização não se pode existir fora da praxis, ou melhor, sem o ato, ação, reflexão. Essa unidade dialética constitui de maneira permanente o modo de ser ou transformar o mundo, que caracteriza o homem. A educação formal, portanto, deve ser sensível ao desdobramento da libertação do indivíduo de uma educação bancária, de uma educação que aliena e oprime perversamente no processo de produção do conhecimento. Observa-se na orientação da educação bancária que A. O professor ensina, os alunos são ensinados. B. O professor sabe tudo, os alunos nada sabem. C. O professor pensa para si e para os estudantes. D. O professor fala e os alunos escutam. E. O professor estabelece a disciplina e os alunos são disciplinados. F. O professor escolhe e impõe sua opção, os alunos se submetem. G. O professor atua e os alunos têm a ilusão de atuar graças à ação do professor. H. O professor escolhe o conteúdo do programa e os alunos, que não foram consultados, adaptam-se. I. O professor confunde a autoridade do conhecimento com sua própria autoridade profissional, que ele opõe à liberdade dos alunos. E J. O professor é sujeito do processo de formação, enquanto os alunos são simples objetos dele. Freire propõe uma educação problematizadora, balizada pelo respeito pelo diálogo e pela construção do conhecimento, na qual se explora a criticidade e a criatividade dos alunos, instrumentalizando-os para o exercício da cidadania propriamente dita, pois teriam como reivindicar sua libertação da opressão, do domínio ideológico de interesses sociais particularistas. O trabalho pedagógico proposto por Freire é revolucionário, não nega o conhecimento historicamente construído, mas enfatiza uma forma diferente de explorá-lo no âmbito da universidade. Em nosso caso, por meio da realidade dos atores sociais. Um caminho viável para o exercício da docência universitária na contemporaneidade, por meio da dialogicidade, do ensinar-aprender, é o da transversalidade, conforme desdobrado a seguir. Transversalidade e docência universitária, espaço de dialogicidade. À medida que o educador ressignifica a aquisição do conhecimento como dimensão transversal, ele passa a investir numa sistematização consciente de sua prática pedagógica, distanciando-se dos erros e desilusões de um conhecimento acabado, no qual não existe o que se questionar. É a natureza da humanidade que requer o desenvolvimento de suas competências e habilidades, negadas por uma forma correta e hermenêutica de se aprender. Lima, 2007. A transversalidade pressupõe pontos de encontro entre as distintas áreas do conhecimento que primam pelo conhecimento do objeto em sua totalidade. Assim, os conteúdos são atravessados, não como elementos de intersecção entre áreas, mas como partes da totalidade que encontram sentido com outras interconexões. O mundo mudou, as pessoas mudaram. A simples constatação da velocidade que ocorre transformações em nossa vida cotidiana já nos mostra que estamos diante de uma nova sociedade, uma outra realidade que nos envolve e nos desafia. Para tanto, precisamos decifrar os enigmas da educação que, segundo Galo 1999, são colocados pela esfinge, ou desvendamos ou somos engolidos pelo monstro. E ser engolido nesse contexto significa defender o sistema educacional vigente, que muitas vezes produz uma ideologia materializada numa prática mecânica e irrefletida, num contexto puramente linear, mecanicista e reprodutor do próprio sistema, ao invés de produtor de uma outra realidade, de um outro mundo. O perfil do novo professor do século XXI precisa materializar uma identidade que não seja imutável. Tal perfil se caracteriza por um processo de construção do sujeito historicamente situado e tem relação com o que emerge da necessidade da sociedade em dado contexto e momento histórico. Ser professor, então,
passa a ter um caráter dinâmico, reflexivo, transdisciplinar e que requer do profissional da educação uma articulação dos saberes de forma significativa, primando por uma visão de totalidade e não fragmentada, seja em sua formação continuada, seja no desenvolvimento do exercício pedagógico. Observamos que uma identidade profissional se constrói pelos compromissos sustentados por uma dimensão ética que não deve deixar à margem perspectivas recorrentes da prática pedagógica propriamente dita, dentre as quais figuram as seguintes dimensões: a reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas, as práticas que resistem a inovações porque repletas de saberes válidos quanto às necessidades da realidade, o confronto entre as teorias e as práticas existentes, ou seja, a análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes e da construção de novas teorias. A construção do significado de professor, que cada docente como ator e autor confere à sua atividade profissional e ao seu cotidiano com base em seus valores pessoais, em sua rede de relações com os outros professores, sindicatos ou agrupamentos, em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, em suas representações, em seus saberes, em suas angústias e em seus anseios, enfim, com base no sentido em que sua vida enquanto professor possui. Durante a vida profissional do professor, o seu fazer e sua formação devem se tornar objetos permanentes de discussão. Este espaço para o diálogo cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma intervenção pedagógica sistematizada e eficaz, além de proporcionar a reflexão sobre os fazeres do professor, as contribuições dos pares, as modificações e inovações necessárias para cada aula, a necessidade do vir a ser na construção do docente e de seu aluno, e, sobretudo, acerca da responsabilidade e da coparticipação do professor na formação dos cidadãos, representados pelo coletivo escolar, os alunos e os demais atores sociais da escola e do seu entorno, o que se constitui como objetivo principal das ações escolares. Para tanto, deve-se estabelecer nexos entre as políticas de formação docente e suas práticas, entre o saber e o fazer na e para a educação. Nesse sentido, a reflexão sobre a educação busca esclarecer as funções e as finalidades da universidade, sua inserção e seu papel na sociedade, seus princípios, valores e política educativa, e situar os educadores e seus pares quanto às ações e encaminhamentos a seguir. Essa discussão, que deve contar com a participação de toda a comunidade educativa, permite que a universidade identifique seus próprios problemas, seus objetivos e suas possibilidades de atuação. Ao percebermos tantas mudanças ocorrendo na educação brasileira e mundial, repensar de maneira recorrente a formação e a prática educativa do professor universitário nada mais é do que um estrado, uma sustentação à sua praxis. A ausência dessa reflexão inviabiliza a construção profissional do educador, tornando sua ação dissociada de uma leitura mais comprometida com o real. É, então, no diálogo e na troca com seus pares, parceiros, com os quais partilha os interesses de pesquisa sobre os mesmos objetos, com todas as angústias, inquietações e possibilidades de encaminhamentos teóricos satisfatórios e atuais, que o professor, enquanto pesquisador reflexivo, vai encontrar espaço para construir um saber ágil, consensual e operacionalmente aceito e possível de ser atualizado a qualquer momento. Marcondes Filho, 1995, página 23. É oportuno resgatarmos a concepção dialógica no espaço universitário como ferramenta imprescindível de desenvolvimento do homem na sua ação comunicativa de ser homem e não na parcelização do conhecimento, aspecto determinista da ação da ciência no tempo. Assim, não devemos entender o diálogo como uma tática que usamos para fazer dos alunos nossos amigos. Isso faria do diálogo uma técnica para a manipulação
em vez de iluminação. Ao contrário, o diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica dos seres humanos. É parte do nosso progresso histórico, do caminho para nos tornarmos seres humanos. Isto é, o diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em que os seres humanos se encontram para refletir sobre a sua realidade, tal como a fazem e refazem. Freire, Shore, 1986, página 64, grifo dos autores. De que profissional falamos? Do professor do ensino superior. De onde falamos? A partir da própria universidade, da educação básica e das solicitações contemporâneas de suas realidades. Para quem falamos? Para educadores e pesquisadores da educação brasileira que se lançam no exercício de viver a educação básica, escrever e problematizar a sua realidade, sem negar as contribuições historicamente situadas. Em trabalho anterior, Lima, 2007, enfatizamos que no desenvolvimento do trabalho pedagógico, o aprender a ser professor é uma dimensão que não se limita à formação inicial na universidade e nem mesmo se dá por acabada após 1, 2 ou 5 anos de efetivo exercício da profissão, ou por conta da realização de cursos estrito sensu, mestrado e doutorado. Trata-se de uma tarefa que se desdobra ao longo de uma vida inteira de recorrência indagativa sobre a identidade profissional do educador e sobre quais lições e encaminhamentos se constituíram e se constituem em sua vivência e nas trocas de experiências com outros educadores. Tal dimensão reflexiva nunca se aliena da operacionalização, isto é, se há o momento de se refletir sobre o que é necessário para revisitar a sua identidade, os seus propósitos, o modo como sua prática pedagógica está sendo desenvolvida. Também há a materialização desses vetores numa prática pedagógica diferenciada, intencional, sistematizada e voltada para a performance atualizada da missão que a educação promove e representa. Este, certamente, não é um momento metodológico isolado, mas uma das interfaces do posicionamento político que o educador assume. Político porque possibilita a emancipação de si como pessoa, como cidadão, que forma outros cidadãos, e como profissional que possui o compromisso de aperfeiçoar-se, por conta da tarefa de desenvolver as habilidades e as competências dos outros, alunos, professores e outros atores sociais. É um ato político, porque transforma e se transforma em diálogo na busca de reivindicações legítimas de melhoramentos pessoais e coletivos dentro do universo cultural, social, econômico, político, etc. A recorrência dialética do ensinar-aprender na universidade contemporânea solicita uma pedagogia diferenciada e um olhar praxeológico entre seres humanos que descobrem e se redescobrem como construtores dialógicos da trajetória do conhecimento humano. Consequentemente, a autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo, não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos nem sábios absolutos. Há homens que, em comunhão, buscam saber mais. Freire, 1987, página 46, grifo do autor. Na medida em que o educador aprende com seus alunos e vice-versa, consciente da ressignificação de sua prática por conta de suas interações também com os demais professores e integrantes da escola e da sociedade, consideramos que houve realmente a aprendizagem, a do tipo que não se reduz ao momento, sendo fruto de interfaces que orientam o ser,
pela revisitação do sentido de ser homem, do sentido de ser um sujeito em construção, de ser cidadão e de entender que a formação profissional do educador não acontece linearmente. Porém, tal aprendizagem é resultante de continuidades, dos aprofundamentos e do amadurecimento da educação em sentido contextual, considerando também rupturas e permanências que a sensibilização da ação pedagógica promove pela leitura mais cuidadosa de uma realidade multidimensional. Essa orientação centrada na democracia e na liberdade não diminui a importância do trabalho docente, tampouco exime o docente de exercer a rigorosidade implícita e metodológica própria do projeto formativo do profissional. Nas palavras de Freire e Faundes, 1985, página 23, observamos que a democracia e a liberdade não inviabilizam a rigorosidade. Pelo contrário, viver autenticamente a liberdade implica aventurar-se, arriscar-se, criar. A licenciosidade, enquanto distorção da liberdade, é que compromete a rigorosidade. Isso significa que o aprender a ser se desenvolve na prática pedagógica, nas múltiplas leituras dos textos que a realidade evidencia e daqueles que são desvelados no processo de conhecimento de si e do outro em meio ao tratamento do objeto científico. Ora, aprender a ser, a partir desse ponto, que nunca se esgota, é uma caracterização do professor que reflete o que faz e faz o que compartilha, o que percebe nas múltiplas vozes e leituras do real. Considerações finais. No decorrer desse trabalho, destacou-se que a educação não é um fenômeno neutro, pois ao tempo que instrumentaliza o indivíduo com o savoir-faire, saber fazer, contribui para a formação de sua visão de mundo, quer para sua conformação, quer para a transformação da realidade do mundo e do homem. Nesse caso, a docência universitária trabalhada como eixo transversal e dialógico tem um papel imprescindível. Ao educador não cabe o conformar-se naturalmente com as contingências historicamente dadas e sem reflexão quanto à própria finalidade da escola e da educação do contexto social. Nesse contexto, a educação assume a tarefa social de despertar no homem a consciência de si e do outro no mundo, contribuindo de forma relevante para o seu crescimento formativo e informativo e favorecendo o seu exercício ativo em todos os processos de sua história e implicações advindas destes. Consequentemente, a educação pode desfazer as tramas reducionistas dessa realidade histórica, que é, sobretudo, vivida considerando seu universo relacional, possuidor, essencialmente de um caráter multidimensional e cuja finalidade maior é a de elevar o homem à categoria de sujeito de sua própria história em construção, mediatizada pela compreensão, pela interpretação e pela crítica, esta sempre em processo de sua realidade. Tal processo envolve a valorização do homem em sua totalidade social, política e econômica, mas, acima de tudo, do homem como homem propriamente dito. Essa promoção do homem como ser social adquire, como diz Freire, 1980, página 34, um caráter libertador, sendo um ato de conhecimento, uma apropriação legítima da realidade que considera a vocação ontológica do homem, vocação de ser sujeito, e as condições em que ele vive, em tal lugar exato, em tal momento, em tal contexto. Nesse sentido, a educação não pode ser dissociada de um posicionamento político pelo professor, que, como sujeito recorrente, se apropria dos fundamentos epistemológicos e os articula de forma reflexiva à realidade,
sem fragmentações, crescendo junto com o sujeito cognoscente de forma solidária e cidadã. Assim, o professor deve assumir um papel interventivo especial, pois, como lembra Lima, 2000, a prática reflexiva da realidade deve estar presente no dia a dia do educador, como algo sempre novo, dinâmico e em construção, e como processo multidimensional. O professor não apenas ensina a aprender, mas aprende a ensinar com seus alunos, com outros professores, com as situações vivenciadas e discutidas a partir de perguntas e respostas advindas de situações problematizadoras diversas. O professor, enfim, aprende com a socialização dos saberes, e tal disposição deve ser o ponto central de sua prática cotidiana. Portanto, o docente, enquanto agente facilitador do processo ensino-aprendizagem, desperta e viabiliza o despertamento dos sujeitos participantes desse processo, possibilitando, através de sua prática, a efetuação de inovadoras leituras de mundo e contribuições significativas de vida e para a vida. Referências bibliográficas: Belloni I, Função da Universidade, Notas para Reflexão, In Brandão Z, Word, MJ, Org. Universidade e Educação, Campinas, Papiros, 1992, Coletânea, CBE. Brasil, Ministério da Educação, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, Seção 1. Página 27.833, 23 de dezembro de 1996. Castro M. D. Gestão de Universidades do Terceiro Milênio, Alguns Desafios e Perspectivas. Ensaio, Avaliação de Políticas Públicas Educacionais, volume 5, número 17, página 463 a 476, 1997. Freire P. Pedagogia do Oprimido, 17ª edição, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 3ª edição, São Paulo, Moraes, 1980. Freire P. Shore I. Medo e Ousadia, o cotidiano do professor, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986. Freire P. Faundes A. Por uma Pedagogia da Pergunta, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985. Galo S. Transversalidade e Educação, Pensando uma Educação Não Disciplinar, IN. Alves N. Garcia R. I. Org. O Sentido da Escola, Rio de Janeiro, DPIA, 1999. Gorgen P.I. A Avaliação Universitária na Perspectiva da Pós-Modernidade. Avaliação, volume 2, número 3, página 53 a 65, 1997. Lima, P.G. et al. Caminhos da Universidade rumo ao século XXI. Pontos e estratégias para sua orientação na visão de educadores brasileiros. Revista Paradigma, Maracai, volume 31, número 2, página 9 a 52, 2000. Lima, PG, Saberes Pedagógicos da Educação Contemporânea, Engenheiro Coelho, UNASP, 2007. Tendências paradigmáticas na pesquisa educacional, Arthur Nogueira, Amil Press, 2003. La Formación del Educador Reflexivo, Notas para la Orientación de sus Práticas, Revista Latina Americana de Estudos Educativos, Sam Angel, volume 30,